Hoje é dia de aprender a fazer paella. Vamos lá? Olá, eu sou Natália Campos, chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos, e a convite da Cia Carne eu vim ensinar para vocês um prato delicioso chamado paella. Para quem não conhece, a paella é um prato muito típico da Espanha. Existem várias versões diferentes da paella dentro da própria Espanha. Então, ao invés de eu ensinar uma receita super, ultra, mega tradicional espanhola, eu vou ensinar a técnica para vocês. E aí, na sua casa, vocês vão escolher quais ingredientes vocês querem usar. Bem, para começar a receita, eu tenho aqui duas proteínas, tá? É muito comum ter a linguiça chouriço espanhol na paella. Então, a gente vai utilizar a nossa linguiça defumada, que o gosto não tem nada a ver com o chouriço, mas tem um sabor delicioso aqui. E eu vou utilizar também o lombo, dessa vez o lombo in natura, que tá aqui fatiado em cubos, tá? Cubos não muito grandes, cubos médios assim. Por quê? A paella, ela é uma receita de uma panela só. O ideal é que tudo consiga cozinhar mais ou menos ao mesmo tempo. Sabe, se eu colocar pedaços muito pequenos, eles vão ficar passados quando o arroz estiver pronto. E se eu colocar pedaços muito grandes, ou se eu colocar uma carne que demora um pouco mais para cozinhar, também não vai ficar muito bom. Então eu vou parar de falar e vamos começar. Aqui do meu lado temos azeite, a panela já está esquentando e quem conhece o prato deve estar estranhando que eu não estou usando a tradicionalíssima paelleira. A paelleira, ela é a panela própria para se fazer a paella, claro. E ela é uma panela bem aberta, com as bordas não muito altas, bem reta. Vou colocando a linguiça aqui e falando. Por quê? Porque, como eu falei, ela é o prato de uma panela só. O ideal é que tudo cozinhe mais ou menos ao mesmo tempo. Então, é o ideal que ela seja mais baixa e bem grande, assim, sabe? Se você cozinhar numa caçarola, não vai rolar. Porém, eu vou colocar uma foto aqui de como é uma paelleira para vocês verem. Eu tô usando essa panela porque eu não quero que vocês se limitem a ter uma panela específica. Você pode utilizar uma panela que você tem aí na sua casa, desde que ela tenha características semelhantes. Nesse primeiro instante, apesar de eu ter falado que é um prato de uma panela só, as carnes a gente vai fritar, vai retirar, vai fazer a montagem de prato e vai colocar ela junto com o arroz novamente. Então, o primeiro passo, fritar todas as carnes, começando pela linguiça defumada. E, enquanto isso, eu vou pegar aqui 500 ml de caldo e vou levar para esquentar ali dentro no outro fogão, para economizar espaço aqui na bancada, porque a gente precisa de um caldo quente. A verdade é que a paella tem um preparo que vai ser muito familiar para quem sabe vir fazer risoto. Porém, a finalização deles é bem diferente, tá? Tem um sabor que não tem nada a ver com o risoto. Vocês vão ver. Agora que a nossa linguiça tá frita, eu vou retirar ela da panela pra gente fazer o lombo, tá? Você pode deixar ela dourar o quanto você quiser. Alguém mais adora cozinhar com colher de pau, mas odeia tirar as coisas da panela com ela? Me conta aqui nos comentários, porque eu vivo essa saga, tá? Aqui, nossos cubos de lombo estão temperados com sal e pimenta do reino. Mas se você quiser, você pode colocar um pouquinho de páprica também, tá? Eu prefiro colocar a páprica doce, mas você pode colocar a páprica que você quiser. Afinal de contas, é um ingrediente bem espanhol, sabe? Combina bem com prato. Nesse momento aqui, lembre-se que você quer bem selar a carne, tá? Não é pra cozinhar ela por inteiro, porque ela vai voltar pra cá, vai ter caldo na panela, então vai ter tempo pra ela chegar no ponto. Aqui a gente quer que ela ganhe uma cor, dê aquele fundinho na panela, sabe? Aquele fundinho bem gostoso, cheio de sabor. E, claro, não quer aquela carne super apática aqui. Agora, eu vou tirar o nosso lombo aqui da panela rapidamente, como eu falei. E eu vou iniciar um processo que se chama sofrito. O que é o sofrito? Ele é basicamente um refogado bem padrão espanhol e que ele é base para vários pratos lá. E ele consiste, geralmente, tá? De cebola, alho, pimentão e tomate. E é essa base que a gente vai utilizar hoje. Os pimentões, eu tô usando tanto o vermelho quanto o amarelo, mas pode ser o que você encontrar. Vou começar a colocar a cebola aqui, porque senão ele vai ficar pronto nunca, ele demora um pouquinho. A cebola, nesse momento, vou pegar o meu sal, deixar ele pertinho de mim. Vocês sabem, né? Acrescentou um ingrediente,
com uma pitadinha de sal. Tenta sempre deixar a camada que for se formando o mais uniforme possível, sabe? Sem grudar nas laterais, porque senão eles não vão cozinhar, os ingredientes não vão cozinhar ao mesmo tempo. Então aqui temos a cebola. Eu vou acrescentar também 4 dentes de alho, parece muito, mas não é. Bem, se você não gosta de alho, diminui. Aqui eu tenho a polpa de um tomate que eu ralei, tá? Mas você pode usar o tomate enlatado ou você pode usar o tomate picadinho também, como você preferir. Assim vai mais rápido, tá? O nosso sofrito, sabe? Para não deixar nas laterais. E eu quis deixar ele um pouquinho maior, tá? Para ficar até mais bonito. Vou colocar os pimentões aqui também. E a gente quer deixar ele refogar até isso virar quase uma pasta, tá? Esse é o sofrito. E quem já viu a receita minha aqui, sabe que nesse momento em que a gente está refogando eles, os vegetais, depois de fritar a carne, sempre pega a colher, usa uma colher que não vai estragar a sua panela, tá? E dá aquela esfregadinha no fundo para tirar o saborzinho da carne que ficou aqui. Nesse momento, vou baixar um pouquinho o fogo. O que eu vou fazer é colocar mais um pouco de azeite, tá? E no final vocês vão entender porque eu tô sendo bem generosa com o azeite hoje. No total, numa receita dessas, devem umas 4 colheres de sopa de azeite, tá? Mas é uma receita que rende muito. Uma das coisas que a gente sempre tem que fazer quando tá fazendo esse tipo de refogado, ou tá dourando algum ingrediente, é não ficar mexendo nele, sabe? Então eu tô tentando acomodar tudo aqui mais próximo do fundo. Vou parar de mexer e vou falar para vocês dos 2 ingredientes principais que vão nesse prato. O primeiro deles é o arroz. O arroz utilizado na paella é esse aqui, ó, que é o arroz bomba. Ele é um arroz de grão bem curto. Acho que ele consegue ser menor ainda do que o arroz arbóreo, que geralmente a gente usa no risoto. E ele é um arroz bem diferente, ele é um arroz muito saboroso. Ele não contém tanto amido, digamos assim, que nem os arrozes que são utilizados no risoto. Se você não achar um arroz desse, você pode usar sim um arroz agulhinha que vai ficar gostoso. Mas vale a pena tentar procurar o arroz certo. E o segundo ingrediente, que na verdade deveria ser o primeiro, tá? Ele é um dos ingredientes mais assim especiais do mundo, que é esse aqui, que é o açafrão. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O açafrão, que não deve ser confundido com a cúrcuma, tá? Aqui são pistilos de uma flor. E ele é difícil de encontrar. E ele é um dos ingredientes, assim, acho que ele é a especiaria mais cara do mundo, justamente pela dificuldade que é remover pistilo por pistilo. Mas ele é tradicional nisso e você não precisa de muito. Eu garanto que, sim, 1 grama de açafrão dá para fazer muita, mas muita paella, tá? Nosso refogado tá quase pegando aqui. Estou dando uma mexidinha na panela. E uma das coisas que eu vou fazer agora é acrescentar um pouquinho de vinho aqui. Eu abaixei o fogo e eu vou acrescentar um pouquinho de vinho aqui. Como eu falei, existem várias versões diferentes da paella, tá? Não existe uma paella que é a correta e é a que você tem que fazer. Então, algumas possuem vinho, outras não possuem vinho. É muito comum se usar o vermute ou xerez lá. Mas aqui eu vou usar o nosso bom e velho vinho branco mesmo, tá? Escolha algum vinho que você goste, que você ache saboroso e coloque-o na sua paella. Lembrando que não precisa ser o vinho mais caro, porém, se não dá para beber, não é para usar, tá? Porque esse gosto vai para sua comida. E eu vou deixar aqui ele dando uma cozinhada nesse vinho para ele ir absorvendo os sabores. Vou mostrar para vocês enquanto isso. Aqui, ó, o nosso açafrão. Eu peguei o açafrão e coloquei ele num pouquinho de água quente, poderia ter sido um pouquinho de vinho também. Ele tem que ser hidratado para soltar essa cor, porque é essa a cor da paella e é ela que a gente quer, por isso que ele é tão importante, tá? Ele dá um sabor, sim, dá um sabor bem especial e dá essa cor. Muita gente tenta fingir essa cor com outras coisas, porém não consegue fingir o sabor, tá? Já busquei o nosso caldo que tá aqui quente e o nosso sofrito tá super refogado, tá quase pegando no fundo da panela e é assim que ele tem que estar, tá? Bem caramelizado, porque o espírito é esse. Vou pegar
Vou colocar a carne, já ia colocando na ordem do risoto, porque é costume, sabe? A gente faz muito mais. Vou voltar com a carne, é bastante carne. Tenta, que nem eu falei, sempre acomodando o máximo possível no fundo. Vou colocar o nosso arroz. Poderia ter colocado o arroz antes? Poderia, mas não tem problema. Vou colocar o nosso caldo. Já abaixei o fogo aqui, tá? Vou acomodando aqui o máximo possível pro arroz ficar mais embaixo, cozinhar bem. Ele não demora a cozinhar, geralmente 15, 20 minutos, tudo depende do tamanho da sua panela. Mas uma panela que nem essa, geralmente nos 15 minutos ela fica pronta. Pimenta do reino, sal, tá? E o nosso açafrão. Eu gosto sempre de deixar o açafrão cair aqui, porque toda vez que a gente está utilizando um ingrediente tão especial, que nem esse, eu achei importante a pessoa ver que ele tá aqui, sabe? Não vai afetar muito no gosto. E agora é o seguinte, fogo médio, e a gente vai deixar esse arroz dar uma cozinhada. O que eu vou fazer, e você não precisa fazer isso se você tiver mais confiante aí na sua casa, se sua panela for mais aberta. Eu vou fechar por 5 minutos, tá? Para o arroz começar a cozinhar mesmo. E aí, depois eu vou abrir a panela e vou deixar o restante do cozimento com a panela aberta. Aqui se passaram mais ou menos 20 minutinhos. O nosso arroz está no ponto, ele tá cozido. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, nas bordinhas, o nosso caldo foi secando e ele tá caramelizando. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa paella deliciosa. Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa um like nesse vídeo e ativa as notificações, porque quinzenalmente a gente tem receitas aqui feitas exclusivamente com carne suína, com a melhor carne suína que tem, né? Se é carne. Agora, bom apetite!